Douglas, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, nessa sala aqui, nessa aula virtual. Espero que você tenha tido uma semana boa, uma semana cheia de bênçãos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o livro de Miqueias, onde que nós vamos estar trabalhando no tema Deus quer obediência de coração. E nós vamos ver nessa aula de hoje o que o profeta Miqueias ele trouxe de mensagem para o povo, qual era o intuito, e vamos ver o que nós aprendemos nessa lição, do que podemos extrair para a nossa vida. Gostaria de estar fazendo leitura do texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, né? E esse texto ele vai dizer assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e ande humildemente com teu Deus? Pois bem, o profeta Miqueias, ele foi um profeta que ele veio para pregar não somente arrependimento, mas também ele era, podemos dizer que era considerado, né, um profeta, né, que ele veio revelar a Deus como Todo-Poderoso, né, como o juiz da justiça das nações, ou seja, era um justo, né? Então ele veio pregar acerca de Deus, um Deus justo, né? Também ele podemos dizer que ele foi contemporâneo dos profetas Isaías, Jonas, Oséias e Amós, né? Eram próximos ali, né? Eram na mesma época. Também esse livro de Miqueias ele tem sido considerado, né, o evangelho da justiça social. Nós vamos desenvolver um pouquinho sobre isso aqui. O que ele estava combatendo na época, né, acerca da sociedade. Também ele praticava, né, o povo praticava muitos, né, seus rituais baseados no Pentateuco, né, baseados nos ensinamentos de Deus, rituais levíticos, né, se assim podemos dizer, mas também a questão da obediência, da justiça, da misericórdia e da humildade era algo que era desprezado pelo povo, ou seja, era uma religiosidade. O povo praticava, né, os rituais acerca de sacrifícios, acerca do que se trata, né, vai se retratar lá no início do Antigo Testamento, mas essa questão de obediência à palavra de Deus, né, nessa questão de religiosidade, de praticar os rituais, tudo ok, tudo tranquilo, estavam na bênção, vamos dizer assim, estava tudo certinho. Mas acerca da obediência, acerca da justiça, né, de olhar pelo próximo, isso deixava eles desprezavam. Então, ao mesmo tempo que estavam indo de acordo com a palavra de Deus, estavam deixando de cumprir essa palavra de Deus, né? Então era desprezado essa questão de justiça, misericórdia, humildade, e esse tipo de comportamento era deixado de lado, né? E o povo desprezava esse tipo de comportamento, né? Então o profeta ele foi um homem corajoso a tal ponto de que ele não negou de forma alguma, não perdeu a oportunidade de ministrar a palavra da verdade, né? Se assim podemos dizer, ou seja, de condenar os pecados que estava havendo de injustiça, de discórdia. Então o profeta, ele mesmo, né, como todo profeta, como podemos dizer, nos dias atuais, os profetas da nossa geração seriam os pastores. Então aquele pastor que bate de frente realmente com aquilo que o mundo impõe, né, com que os prazeres da carne vem trazendo, ele podemos dizer que ele é um homem corajoso, porque ele está enfrentando, está indo contra, né, o que a sociedade coloca, impõe, e o profeta Miqueias assim também foi, que o pessoal lá na época não estavam sendo obedientes, estavam sendo injustos, né? Nós vamos ver aqui mais para frente, não estava seguindo de acordo com os padrões da palavra de Deus, e o profeta ele ministrou sobre isso, né? Então ele foi um homem corajoso. Miqueias capítulo 3, versículo 8 vai até falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E eu vou estar lendo aqui. Miqueias vai estar dizendo assim lá no capítulo 3, versículo 8: Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão
e a Israel o seu pecado. Ou seja, ele estava falando aqui nesse texto que que ele era dotado de poder da parte de Deus, né, cheio do Espírito, justamente com força, sabedoria, poder para combater o tipo de pecado que o povo estava cometendo, né? Então, também aqui para um ato de, né, de curiosidade, Miqueias significa quem é semelhante a Jeová, né, o significado desse nome. Era um homem simples, né, um homem camponês. Há textos, né, na palavra de Deus ali no livro de Miqueias que dão a entender que ele era pastor de ovelhas. Então você percebe, era um camponês, né, então se percebe uma simplicidade acerca do profeta, mas é claro que nós podemos trazer isso também à nossa memória de que nem tudo, a simplicidade é o de menos, porque Deus ele age no meio das coisas simples. Então ele pegou o profeta Miqueias para ungiu o profeta ali justamente para ministrar, por mais que fosse um homem simples, talvez não fosse tão douto na questão, não tinha talvez estudo, não posso afirmar, mas podemos identificar que era um homem simples, né? E o ministério desse profeta ele aconteceu entre alguns períodos aí, né, que foi entre dos reinados, né, de Jotão, que foi de 742 a 735 a.C., do rei Acais, que foi de 735 a 715, né? E do rei Ezequias, que foi de 715 a 687 a.C. Deixando também claro aqui para os irmãos, talvez nem todos saibam dessa informação, mas o Antigo Testamento ele vem em anos decrescentes, depois ele se torna em anos crescentes, que ou seja, é gradativo igual nós acompanhamos hoje, né? Mas nessa época, como eu falei aqui para os irmãos, era decrescente, né? De 735 a 715, 715 a 687. Então, vinha descendo, né, na questão dos anos. Mas isso aqui é somente para os irmãos, quando lerem lá, que identificar talvez o ano lá, e depois achar mais para frente, folheou a Bíblia mais para frente e viu um ano menor, e os irmãos vão entender já que é porque era numa forma decrescente. Então, o profeta Miqueias, ele agiu no meio desses, né, desses reinados aqui durante alguns anos, e ele ministrou a palavra de Deus no meio desse povo aqui. Miqueias, ele profetizou para os reinos de Judá e para o reino de Israel. Então, dois povos, dois reinos que ele teve a oportunidade de falar acerca da mensagem de Deus, né? Ou seja, da mensagem de justiça social, né? Esse livro ele tem aí, entre alguns capítulos aí, foram divididos em 3 partes, onde que usava a mesma frase iniciando, né? Seria uma fraseologia, que é a palavra ouvir, né? E essa expressão ela tem uma importância, né? Os capítulos seriam, né? Capítulo 1, versículo 2, começa lá a palavra ouvir, o capítulo 3, versículo 1, e o capítulo 6, versículo 1. É porque essa palavra ouvir ela é importante para nós entendermos também acerca da ministração do profeta, né? Que essa expressão ela envolve a questão de escutar com atenção e também destaca a importância de obedecer ao que está escutando, ou seja, toda vez que ele falava dessa forma, ouvir, vou citar aqui um exemplo, ouvir a palavra do Senhor, ou seja, que o povo deveria prestar atenção naquilo que estava sendo falado, porque era a palavra do Senhor, e que era para obedecer aquilo que estava sendo dito, porque justamente era a palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui, né, uma tradução tanto quanto diferente, um exemplo que seria de Miqueias, capítulo 1, versículo 2. Aqui vai iniciar com uma palavra tanto quanto diferente, mas é similar ao ouvir, né? Essa palavra ouvir. Em Miqueias, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Então aqui é um exemplo, né, do que era, eu acabei de mencionar sobre a expressão de ouvir, né? Ou seja, ele está falando aqui, ouçam, preste atenção,
Essa tradução que eu li, se eu não me engano, é a NVI, por isso que a NVI é Nova Versão Internacional, uma versão tanto quanto mais atualizada, mas a essência do texto é a mesma. Então, o profeta, nesse versículo, ele chama a atenção que era para o povo ouvir, né, e prestar bem atenção naquilo que, ou seja, todos os povos, todos aqueles que habitam na terra, naquilo que o Senhor, que era o soberano, estava falando. Então, aqui é um exemplo da expressão de que ele usava acerca de quando iria ministrar, e que essa palavra era para ser de obediência ali, né? O povo deveria obedecer. Também aqui vamos destacar dentro do livro de Miqueias alguns pontos onde que ele ministrou, né? E eu gostaria de falar aqui que um ponto principal, um dos principais que ele ministrou é acerca da corrupção e do materialismo. Então, corrupção e o materialismo já existia naquela época, hoje também está presente em nosso meio, né? Os israelitas, como eu posso dizer assim, o povo de Israel lá, eles foram envenenados pela paixão do luxo, né, e do materialismo, pelo materialismo, ou seja, desejava ter cada vez mais coisas e também esbanjavam, né, a questão do luxo aí, né? E o problema não é problema nenhum você querer ter algo bom, você ter algo, vamos dizer assim, você ter um bom carro, ter uma boa casa, desfrutar de boas coisas, esse não é o problema, mas a questão toda é que, mediante que entrou o materialismo, a corrupção no meio do povo, as pessoas deixaram, né, de valorizar, deixaram de os valores morais e espirituais, ou seja, começaram a deixar Deus de lado, né? Um outro fato também interessante que aconteceu no período do profeta Miqueias, que os rurais, né, as pessoas que moravam distante da cidade, começaram a ir atrás dessa luxúria toda, desse luxo, começaram a vender suas propriedades para ir para a cidade. Chegavam na cidade, acabavam sendo escravizados pelos mais ricos, ou seja, existia aquele choque. As pessoas achavam que iriam se dar bem, queriam chegar na cidade, iriam desfrutar logo de tudo que é bom, que é melhor, e não acontecia dessa forma. E chegando lá eram escravizados pelos mais ricos, e em alguns casos perdiam todas as coisas e acabavam sendo até vendidos como escravos. Então, assim, nós podemos ver que a busca, né, desenfreada pode levar a total perda. Mas também existe uma questão aí de que os homens, né, vai falar até um pouquinho na questão da justiça, né, social, eles planejavam mal contra as outras pessoas, né, eles também desejavam, né, tinha para alguns tipos de prazeres que não agradavam a Deus. Eu vou chegar aqui mais na frente, mas eu gostaria, antes de voltar aqui, e falar um pouquinho, né, que a ambição, né, e o materialismo, eles podem nos levar à apostasia e logo à desobediência, ou seja, o pecado, como eu falei, não é problema nenhum querer desejar ter algo bom, como o povo lá na época quis ter, mas eles foram tão alcançados, eles foram abraçados por esse pecado da luxúria, né, da vaidade, do materialismo, da corrupção, ou seja, estavam fazendo de tudo, né, principalmente a questão da corrupção, eram sobre os ricos, né, porque, por exemplo, existia as leis que protegiam os pobres, ou seja, quando alguém tivesse que pagar uma dívida e ele vendesse, por exemplo, suas propriedades, chegava no ano do jubileu, essa propriedade voltava para a mão do seu dono de origem, sendo que, como os ricos eles tinham domínio, eles começaram a não devolver, né, suas propriedades. Então, ou seja, existia a corrupção, tinha a lei que respaldava o pobre, mas por causa do prazer de ter mais coisa, os ricos eles começaram a tomar domínio e não estavam devolvendo as propriedades, os bens aos pobres que eram vendidos, né? Então, isso fez com que as pessoas fossem a desobediência, né? Outro ponto seria a injustiça social, né? Como eu falei, né? Os homens eles planejavam o mal contra o próximo, né? E isso também, o profeta ele se levantou contra isso. Até tem um texto aqui porque nós vamos ler, que é o de Miqueias 2:1, que vai falar um pouquinho sobre
essa injustiça social. Né? O texto ele vai dizer, ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Então, o domínio estava na mão dessas pessoas, e isso fez com que esses homens planejassem mal contra o próximo, talvez até matar o outro para adquirir o bem daquela pessoa. Né? E o profeta ele bateu de frente em relação a isso. Né? Miqueias ele declarou, né, que tudo que os homens fizessem de mal contra o próximo, isso poderia voltar para eles. Né? Um fato aqui importante é que os magistrados civis, os príncipes que tinham poder na mão, eles agiam em prol, né, deles mesmos, né? Então, justamente para fazer a exploração, aquilo que eu falei aqui em cima de que não executavam a questão da lei acerca do ano jubileu, né? Que passasse, se eu não me engano, 7 anos, poderiam devolver, né? As terras ali para os seus donos de origem. Não posso afirmar a questão do ano do jubileu, tá? Dessa cerca da lei do jubileu, mas se eu não me engano eram 7 anos. E como eu falei aqui, os ricos eles estavam com domínio e isso fazia com que os pobres ficassem na mão dos ricos. Então aqui é o exemplo que os magistrados civis, ou seja, as pessoas que eram, né, vamos dizer, doutos, né, eram pessoas inteligentes, que tinham um grau de instrução, aí como falou aqui também dos príncipes, eles tinham esse poder e eles faziam, mantinham esse tipo de exploração com o pobre, né? Sendo que Deus tinha uma lei que respaldava o pobre e ela não era executada. Ou seja, deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus, às práticas que Deus tinha colocado mediante o povo, as leis, e justamente por causa das suas paixões. Então, não existia ali nem, como eu falei lá no comecinho, né, deixavam de lado as práticas que eram práticas da parte de Deus, ou seja, foram alcançados aí pelo materialismo, pela corrupção, foram alcançados pelos desejos, né, e isso foram sendo afastados da presença de Deus. Deus ele não tolera a injustiça, né, isso é um fato, né, e com certeza Deus punia lá no Antigo Testamento acerca da injustiça. Um cristão que se omite diante das injustiças torna-se insosso e sem valor. Ou seja, né, parando para pensar na nossa realidade, é que se você e eu pararmos, né, para pensar e nós formos injustos, nós não vamos estar dando devido valor, né, na sociedade, temos o nosso valor na sociedade, e como aqui falou, insosso, ou seja, ele não tem influência nenhuma, justamente perde seu valor. Então, o cristão ele tem que ser, né, como a palavra de Deus, sim, sim, não, não, justo, né, seguindo o correto, porque isso agrada o coração de Deus. Né? O outro ponto seria a obediência de coração, que é o tema, né, é o título da nossa lição. Né? Os cultos, os sacrifícios, eles continuavam acontecendo. Só que o povo vivia numa religiosidade, né? Porque eles continuavam nessas práticas. Imagina os reis, os responsáveis ali por questões dos cultos, por mais que não estavam dando ouvidos realmente à palavra de Deus, que não estavam se arrependendo, também que não estavam seguindo os preceitos de Deus, mas seguiam a religiosidade, ou seja, eles praticavam os ensinamentos que dava ali acerca, por exemplo, dos cultos, sacrifícios, faziam tudo perfeitamente porque eles tinham um respaldo na lei acerca daquilo. Mas uma questão crucial é que não era a falta do culto em si, né, mas e sim uma verdadeira conversão. Né? Então, por exemplo, um ponto aqui que nós podemos ver que o profeta ele pregou, ele bateu de frente em relação à sociedade, justamente isso aqui, era para ser obediente de coração. Porque não adianta você e eu, né, eu digo assim, nós, fazermos o culto diante de Deus, mas se aquilo ali não tem nenhum efeito sobre a nossa vida, ou seja, aquilo que é pregado, aquilo que é falado, mencionado, não é colocado em prática. Assim era o povo na época. Então eles faziam todas as práticas, faziam a questão do culto,
a questão dos sacrifícios, mas realmente não havia por exemplo, acerca do sacrifício, era justamente para remissão de pecados. E não havia um arrependimento, né? Então, isso aqui deixava Deus irado, né? E também nós podemos dizer que Deus ele exigia e ele exige uma sincera conversão e obediência de coração. Então, ele exige isso não exigia somente do povo lá na época, mas ele exige isso também de nós, né, de cada um de nós, que haja realmente uma real conversão, que haja realmente um real arrependimento da nossa parte. Também podemos, eu fiz algumas anotações aqui, né? E eu anotei que assim que Miqueias nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido, ou seja, existe sim a possibilidade de uma pessoa estar dentro da igreja, ela aprender a cantar, ela aprender a louvar, ela aprender a pregar, aprender a ensinar, mas ela realmente não ser convertida, né? Ela pode aprender a ficar na porta, a ser ali, né, um obreiro, a seguir as funções de um obreiro. Ela pode aprender a dirigir bem um culto, a uma reunião de oração, a ensinar no discipulado, mas ela realmente ela pode fazer isso tudo e ela ser uma pessoa religiosa, ela não fazer realmente com o coração arrependido, ou seja, não há um verdadeiro arrependimento. Isso sim é possível, porque o profeta Miqueias mostrou isso para nós. Se os irmãos pararem para ler o livro de Miqueias, que eu recomendo que leiam, vão identificar que realmente existia todo tipo de prática ali, mas não existia uma real devoção a Deus, um real sentimento de louvor e adoração da parte do povo naquela época. Então, podemos ver que realmente Deus ele vai exigir de nós aí uma real conversão, ou seja, isso aqui é o que o povo passava no Antigo Testamento, e o profeta, né, ele lendo e podendo meditar um pouquinho hoje sobre essa questão do profeta, nós vemos que era uma luta que ele tinha justamente porque o povo não queria abandonar as práticas, né, mundanas, né, não queriam seguir de total coração a Deus. E isso não é diferente nos dias atuais. Concluindo, queridos, o real propósito, se nós formos observar acerca do livro de Miqueias, é de que ele queria divertir o povo de Deus, né, acerca do pecado, acerca de tudo que era feito ali, né, ele queria demonstrar que Deus não tolerava o pecado, e assim como Deus ele não tolera o pecado nos dias atuais, e ele também não deseja com que você e eu sejamos homens e mulheres que tenhamos metade do nosso coração voltado para Ele e metade do nosso coração voltado para as coisas do mundo, para as coisas pagãs, para as coisas que não provêm dele, né? Também nós podemos ver que ele pregou acerca do arrependimento, ou seja, sobre os dias. Talvez você tenha visto isso daqui e parado para pensar, realmente eu não tenho talvez agradado a Deus da forma que eu deveria acerca da minha vida. Talvez eu esteja vivendo somente na religiosidade, eu vou no culto, eu louvo, eu levanto a mão, eu glorifico a Deus, mas não passa daquilo. Talvez você esteja pensando assim também. E Deus ele te chama, ele me chama, ele nos chama acerca do arrependimento, ou seja, para que nós venhamos realmente abandonar todo pecado, tudo aquilo que não agrada o coração dele. Ele nos chama a atenção, ele nos adverte também acerca que não venhamos ser religiosos e sim praticantes, realmente dando ouvidos ao que Deus ele tem falado, ao que ele vem falando com cada um de nós, né? Quando toda vez Deus ele entrega uma mensagem para o pastor, ele quer falar com o povo, ele quer ensinar, ele quer divertir, ele quer exortar, ele quer cuidar, né? Então é uma mensagem, né, desse acerca do livro de Miqueias que eu vejo que é importante para cada um de nós. Ele quer cuidar da minha vida, da sua vida, ele quer nos trazer o real arrependimento, ou seja, abandonando tudo aquilo que não agrade. Também, né, ele quer nos mostrar que existe sim a religiosidade, que talvez você não tenha identificado isso,
mas que talvez você esteja vivendo um momento de religiosidade e que isso pode ser perigoso, isso pode nos afastar da presença dele. Então ele quer nos chamar a atenção para justamente nós não cairmos no perigo da religiosidade. Ou seja, ele quer que você e eu sejamos homens e mulheres que pratiquem a verdade de todo o coração, que seja uma verdade, que o nosso coração venha fluir louvores, né, para ele de uma forma pura, verdadeira e agradável. Né? Tá bom? Espero que esse falando um pouquinho de Miqueias, os irmãos tenham o prazer, né, de ouvir falando sobre um livro específico, sobre o que o profeta ministrou. Espero que também possamos juntos, né, extrair algum ensinamento desse livro, né, que possamos não cair na religiosidade, já que ele nos adverte, ele chama a atenção, que não venhamos ser como o povo de Israel, né, e de Judá na época, né, que caíram na religiosidade, né? Então que possamos viver longe da religiosidade. Vamos estar orando para encerrar mais essa lição. Oremos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos um pouco da Tua Palavra, também de nós conhecermos o contexto ao qual o profeta que o Senhor levantou viveu, e assim, Deus, também que nós possamos ser homens e mulheres que vivam em justiça, né, sendo justos diante do Senhor, diante dos homens, também que possamos viver, Deus, longe da religiosidade, que possamos ser praticantes da Tua Palavra, que possamos sentir o prazer de Te louvar, de Te engrandecer dia após dia, e que assim, Deus, que se há algo em nós que não Te agrada, que o Senhor retire, Deus, que se há em nós algum desejo impuro, que o Senhor quite de nossos corações, porque nós desejamos Te louvar por inteiro. Assim nós louvamos e Te agradecemos por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que a sua semana seja repleta de bênção. Culto de louvor e adoração mais tarde, às 18 horas, né, no domingo, né, esse vídeo está saindo no domingo, então que você esteja lá para louvar o Senhor conosco. Quinta-feira, estudo da Palavra de Deus, discipulado, também importantíssimo você estar lá. E EBD, às 9h15 aqui no canal do YouTube, né, também fique ligadinho e se inscreva no nosso canal para você receber as notificações quando publicamos nossos vídeos aqui, tá bom? Queridos, que vocês fiquem com Deus, que a sua semana seja repleta de bênção, repleta de paz, alegria, de lutas e de vitórias, né? Em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.